1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Certo dia, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: Filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salissa, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Salim, contudo, as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim. Mesmo com todo esse esforço, não as acharam. Chegando ao distrito de Zuf, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava: Vamos voltar. Caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco. Entretanto, o servo lhe aconselhou: Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saul ponderou ao criado: Se formos, o que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforje, e nada mais temos a oferecer pelos préstimos deste homem de Deus. O que podemos fazer? O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul: Ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e ele nos ajudará em nossa jornada. Nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: Vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Então Saul replicou ao seu servo: Falaste bem, então vamos. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram a elas: O vidente está na cidade? Ao que elas prontamente responderam: Está sim, logo ali adiante. Acaba de chegar um pouco antes de ti. Mas apressa-te, ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entrardes na cidade, vós os achareis, antes que suba ao altar no monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa, e logo o achareis. Subiram então à cidade, quando iam atravessando a porta de Samuel, saía em sua direção a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre o Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: É precisamente este o homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta de entrada da cidade e lhe rogou: Por favor, podes indicar-me onde fica a casa do vidente? Ao que Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente.
Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Quanto às jumentas que se extraviaram de tuas mãos, já há 3 dias, não te aflijas por elas. Eis que já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai? Saul, espantado, respondeu prontamente: Porventura, não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel? E não é minha a família menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo estas palavras? Então Samuel tomou gentilmente a Saul e o seu servo e os conduziu ao salão de festas e lhes ofereceu o lugar de maior honra, à cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de 30 proeminentes convidados. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e solicitou: Serve aquela porção de carne que te recomendei que separasses. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado, com tudo o que estava sobre ela, e a depositou diante de Saul. Em seguida, disse Samuel: Eis aqui está diante de ti o que fora reservado. Come, pois, te foi guardado para esta ocasião, a fim de o comesses na companhia de muitos ilustres convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte da cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo: Levanta-te, para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Saul se levantou e os dois saíram, e ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: Fala ao rapaz que passe adiante de nós. O servo de Saul passou e Samuel disse: Tu, porém, espera aqui a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti.